Oi pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai aprender a mover ou copiar os objetos. Tá? Iniciando aqui com o comando mover. Então, como todo comando aqui do AutoCAD, a gente vai digitar o atalho, que seria para mover, seria o atalho M. Então, M, espaço. Eu estou trabalhando mais com espaço que com Enter, tá, gente? A exemplo dos outros comandos, mas a gente pode usar o Enter também, se quiser. Então, M, espaço. Vou selecionar os objetos conforme está sendo solicitado aqui pela minha caixa de diálogo, tá? Então, eu vou clicar, por exemplo, se for retângulo, posso clicar em um dos lados que ele seleciona tudo, ou eu posso selecionar da esquerda para a direita, abarcando todo o objeto, ou selecionando da direita para a esquerda, apenas batendo em um pedaço dele. Então, eu vou fazer assim, selecionei, ele fica azulzinho, confirmo com Enter. E aí eu vou mostrar para vocês uma diferença. Eu posso mover com duas opções. Eu movo com base em uma referência geométrica ou com base em uma referência numérica. Então, qual a diferença entre esses dois procedimentos? Com base em uma referência geométrica, eu vou casar esse meu objeto com algum outro objeto que eu tenha no desenho. Então, por exemplo, aqui eu posso encostar essa mesa aqui nesse cantinho de cá, né? Então, como é que eu faria isso? Depois de selecionar o objeto, eu clico nessa esquina, depois clico nessa outra que é a esquina para onde eu quero levar o objeto. Isso é mover com referência geométrica. Então, por exemplo, eu posso agora mover essa mesa e encostar essa mesa aqui no cantinho. Então, tenho que selecionar esse ponto aqui e ligar a esse, né? Então, como é que vai ser esse procedimento? Novamente, M, espaço, seleciono o objeto, né? Botão esquerdo, tá, gente? Aperta Enter para confirmar. Clica aqui na referência que eu quero colar na quina da parede, então clico nesse ponto, depois clico nesse outro, certo? Então dessa maneira a gente consegue fazer esse procedimento de mover o objeto. Para fazer isso agora com uma referência numérica, então a gente pode fazer o seguinte, digamos que eu tenho essa mesa nesse local e eu quero afastar essa mesa e deixar uma passagem de 1 metro entre essa mesa e a parede. Então agora eu vou acionar novamente o comando M espaço, seleciono o objeto e aperto Enter. Então agora eu vou selecionar do mesmo modo uma referência, mas dessa vez pode ser qualquer uma, porque eu não vou ligar esse objeto a qualquer esquina. Eu vou afastá-lo da parede. Então eu posso simplesmente clicar aqui ou no centro, se eu quiser, tanto faz. Então eu vou clicar aqui nesse ponto. Cliquei, aí dou a direção dele, tá, gente? Ó, percebam que ele vai ficar solto assim, eu posso apertar o F8 para deixar ele travado na horizontal, na vertical, melhor dizendo. Então eu posso fazer isso aqui e dizer que ele deve ficar a 1 metro de distância lá da parede. Então eu digito 1 metro, ou 1, né, só o número 1 e aperto Enter. Então aqui eu tenho um afastamento de 1 metro da parede. Então se eu fizer aqui o comando DI, espaço, clico aqui, depois clico de novo. Então eu tenho aqui 1 metro de distância entre o objeto e a parede, certo? Isso aí, essas duas são as duas maneiras de mover um objeto, tá, pessoal? Então eu tenho agora, para essa mesma relação do comando mover, eu posso usar aqui para o comando copiar. Vamos supor que eu queira copiar esse objeto agora, essa mesma mesa, e copiá-la aqui para o lado, certo? Ou eu quero copiá-la lá para a esquina. Então, vou fazer os dois procedimentos. O copiar é dado pelo atalho CO espaço. Então, CO espaço, seleciono mais uma vez esse objeto, confirmo aqui no espaço ou no Enter. Então, se eu quiser, por exemplo, copiar esse objeto e gerar uma cópia dele encostadinho aqui na esquina dessa parede, eu posso simplesmente clicar nesse ponto e clicar aqui. Ó. Percebam que o F8 está ligado, mas eu posso desligá-lo para que isso fique mais fluido aqui, eu consiga visualizar melhor. Então vou e dou um clique aqui. Então ele está copiado lá na esquina. É importante notar que para o comando copiar, ele permanece com a cópia ativada. Então o comando copiar é um comando múltiplo, ele vai sempre continuar copiando, a não ser que você dê um ESC, certo? Então está aqui, um ESC ou um Enter. Mas aqui está feita a cópia aqui para o canto. Mas agora vamos supor que eu queira
copiar também agora o mesmo elemento, com a mesma mesa dessa agora para o lado esquerdo. Então vou aqui, CO, espaço, seleciono esse retângulo e confirmo no Enter, certo? Então, para eu copiar esse objeto de modo que um novo objeto fique aqui desse lado, vocês vão de concordar que eu devo pegar aqui nesse ponto para empurrar essa mesa aqui, ó, e copiá-la, selecionando esse novo ponto, né? E dessa maneira eu tenho uma cópia de uma referência existente para uma nova referência, que é a largura total dessa mesa, tá? Então eu cliquei lá, depois clico aqui. Todos esses cliques com o botão esquerdo do mouse. Então eu vou dar um ESC aqui, certo? Então aqui o objeto está copiado, né, com a referência ainda geométrica. Eu não estou usando um número ainda no teclado para fazer essa cópia. Mas digamos que eu quisesse, tá? Então eu vou fazer isso com esse objeto aqui de cima. Esse objeto aqui, se eu medir com o comando DI, ele tem aqui uma largura de 2 metros. Então vamos supor que eu queira copiar um objeto desse para cá, para o lado. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, a distância entre um e outro, apesar de ser nula, apesar de ser zero, eu sempre tenho que calcular essa distância, se eu for usar um número, que considere a largura total do objeto. Então, se esse objeto tem 2 metros, e eu vou começar a copiar esse objeto de um ponto de referência aqui do lado esquerdo, eu tenho que inserir a medida de 2 metros para ele vir aqui para o lado direito. Mas digamos que eu queira copiar esse objeto a uma distância em que o novo objeto fique 50 centímetros afastado desse original. Então eu tenho que considerar a largura do próprio objeto mais o espaçamento entre os dois. Então se eu quero meio metro de distância, que são 0,50, eu tenho que pegar esse 0,50 e adicionar aos 2 metros originais do objeto. Se esse objeto tiver 1 metro, seria 1 metro do objeto mais 50 centímetros do espaço. Então eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem melhor na prática. CO, espaço, seleciono o objeto, confirmo no Enter. Clique em qualquer ponto de referência, como a cópia com referência numérica tem essa vantagem. A gente pode usar uma referência qualquer, até mesmo um ponto abstrato no meio do nada, certo? Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse ponto aqui, em lugar algum, né, de referência que eu falo, nenhuma referência precisa, eu clico aqui, arrasto para o lado, mas vamos aqui ativar o F8 para ele travar esse movimento. Então eu quero 2,5 metros, porque eu quero 2 metros do objeto mais meio metro de distância entre um objeto e outro. Então eu vou fazer isso e vou digitar 2,5, Enter. Certo? Então aqui eu posso finalizar no ESC, eu tenho aqui um espaço entre os dois objetos e dessa maneira a gente consegue dar, conferindo aqui no DI, clicando num, clicando no outro, eu tenho aqui exatamente esses 50 centímetros de distância. Certo? Uma vez que eu esteja trabalhando aqui com cópia de elementos diversos, por exemplo, eu estiver trabalhando talvez aí com uma sala que tenha diversas prateleiras, né? Então eu posso fazer isso de maneira otimizada. Então, por exemplo, aqui não se aplica porque é uma sala muito pequena. Então, se eu copiar esse objeto para cá, CO espaço, seleciono, confirmo no Enter, pego uma referência, vou copiar isso aqui a 2 metros aqui para fora, e digamos que eu queira copiar esse objeto aqui, uma série de objetos dessas, certo? E pegar aqui que essa medida daqui para cá tem 50 centímetros, né? Digamos que eu queira copiar outra prateleira dessa e deixar essa nova prateleira copiada a 1 metro de distância da anterior. Então eu posso copiar, CO, Enter, né? Copiar, Enter, seleciono a prateleira e confirmo no Enter. Então, quando eu for fazer isso aqui, gente, ó, eu tenho que digitar. Para ter 1 metro entre as duas, eu tenho que digitar a largura da outra, da primeira, da original, que tem 0,5, mais o 1 metro de distância que eu quiser, certo? Então, isso daria 1,5, Enter. E aí eu dou um ESC. Então, dessa maneira eu tenho, né, medindo aqui com DI, eu tenho aqui, ó, uma distância de 1 metro. Né? E isso, por ser uma medida múltipla, eu posso copiar, né? Se eu tiver, por exemplo, essa cópia, CO, Enter, seleciono o objeto, confirmo no Enter, eu posso clicar aqui. Daqui para cá, para ter 1 metro, eu precisei, entre o 1 metro de distância entre os dois, eu precisei digitar 1,5, né? 1,5 Enter. Mas se eu quiser continuar copiando, eu vou digitando submúltiplos, né, disso, né? 1,5, Enter, aí 3, Enter, 4,5, Enter. E ele vai por aí copiando
os demais. Existe até um comando que a gente usa para isso, chamado array, A-R-R-A-Y, mas que não vou incluir nessa videoaula por ser um pouquinho mais complicado de configurar. Então a gente vai trabalhar a princípio só com esses dois. Mover e copiar nessa aula de AutoCAD básico. Tá? Então é isso, gente. Espero que consigam fazer. Caso tenham dúvidas, vão repetindo o vídeo e voltando que vocês vão acertar direitinho.